Isso vai acontecer hoje. Algo inacreditável, abençoado e extraordinário está prestes a acontecer em sua vida. O que estou dizendo será capaz de mudar o curso de sua vida, te trazendo prosperidade e arrancando a raiz de todo o mal de sua vida. Depois do que você vai receber hoje, não precisará se preocupar mais com as dívidas. Elas já não serão mais um problema. Porém, para você descobrir e entender do que estou me referindo, você precisa ficar até o final, para que assim você saiba exatamente como resgatar sua bênção. No final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças que nosso Senhor tem para você. Meu amado irmão, minha querida irmã, eu preciso que você pare tudo agora e preste atenção no que vou te dizer. O que está acontecendo neste exato momento não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Deus trouxe você até esta mensagem porque Ele tem algo gigantesco preparado para a sua vida. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a mudar? De que você está na beira de um milagre? Pois eu te digo, você está certo. O Senhor dos Exércitos está prestes a agir de forma tão poderosa na sua vida que todos ao seu redor vão testemunhar e vão dizer: verdadeiramente, o Deus dessa pessoa é real e tremendo. Hoje não é um dia comum, é o dia que o céu marcou no calendário eterno para começar a virar a sua história de cabeça para baixo, mas no sentido bom, no sentido da glória. Deixa eu te contar algo que vai mexer com você. Lembra de José lá no Egito? Aquele jovem cheio de sonhos que foi traído pelos próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo e esquecido numa prisão injusta? José passou anos, meu irmão, anos olhando para as paredes frias daquela cadeia, se perguntando se Deus tinha esquecido dele. Ele tinha os sonhos mais lindos, onde ele via o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, mas a realidade era ferro nas mãos e escuridão ao redor. Quantas noites ele não deve ter chorado, quantas vezes não pensou em desistir. Mas sabe o que José não sabia? Que cada dia naquela prisão era um dia a menos para o seu milagre chegar. E quando chegou a hora de Deus, meu irmão, quando chegou a hora, não foi gradual não, foi explosivo. Em um único dia, José saiu da prisão direto para o palácio, de prisioneiro esquecido para governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa de toda aquela nação. E sabe por quê? Porque o tempo de Deus tinha chegado. E eu te pergunto agora, será que o Deus que fez isso por José não pode fazer por você? Será que o mesmo Deus que transformou a vida de um escravo numa história de vitória não está capaz de transformar a sua situação? Olha para mim e escuta bem o que vou te dizer. Não importa quantos anos você vem lutando, não importa quantas portas se fecharam na sua cara, não importa quantas pessoas te abandonaram pelo caminho. Deus está dizendo para você agora: chegou a sua hora, chegou o seu tempo, eu vou te tirar do poço e te colocar no palácio. Você pode estar se sentindo como José naquela prisão, mas eu declaro sobre a sua vida que a chave da sua libertação já está girando na fechadura. O faraó da sua vida já mandou te chamar. Prepare-se, porque a promoção divina está a caminho. Sabe o que mais me emociona na história de José? É que quando ele finalmente chegou ao palácio, quando ele finalmente recebeu o anel do faraó e as vestes de honra, ele não ficou ali amargo, reclamando do tempo que perdeu. Não, meu irmão. Ele entendeu que aqueles anos difíceis foram necessários para prepará-lo para a grandeza que Deus tinha reservado. Ele olhou para trás e disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Que declaração poderosa! E é exatamente isso que Deus quer que você entenda hoje. Aquele relacionamento que terminou e te deixou arrasado, Deus está transformando em bem. Aquele emprego que você perdeu e pensou que era o fim, Deus está transformando em bem. Aquela doença que te assustou, aquela crise financeira que te tirou o sono, Deus está, neste exato momento, transformando tudo isso em bem. O inimigo planejou destruir você,
Mas não contou que você serve a um Deus que transforma maldição em bênção, que transforma choro em alegria, que transforma derrota em vitória retumbante. Agora faça uma pausa e declare em voz alta: Deus está transformando minha dor em propósito, minha luta em testemunho e meu vale em vitória. Eu creio que o melhor está por vir. Fala isso agora com fé, porque quando você declara, o céu se move a seu favor. Deixa eu te levar para outro momento poderoso da Bíblia. Você conhece a história de Moisés diante do Mar Vermelho? Visualiza comigo essa cena. Ali estava o povo de Israel, milhões de pessoas, com o mar gigante na frente deles e o exército mais poderoso do mundo atrás deles. Os egípcios vinham furiosos, com cavalos, carruagens e armas, prontos para massacrar todo mundo. As pessoas começaram a entrar em pânico. Elas gritavam para Moisés: "Por que você nos trouxe aqui para morrer? Era melhor ter ficado no Egito como escravos do que morrer neste deserto." Sabe o que essa situação me faz lembrar? A sua vida agora mesmo. Você está ali com um problema gigante na sua frente que parece impossível de resolver. Pode ser uma dívida que cresceu tanto que você não vê mais como pagar. Pode ser um diagnóstico médico que os doutores disseram que não tem cura. Pode ser um filho rebelde que fugiu de casa. Pode ser um casamento destruído que parece não ter mais conserto. E atrás de você tem as vozes do passado te perseguindo. O fracasso, a vergonha, o medo, a dúvida. Mas sabe o que Moisés fez naquele momento? Ele não entrou em pânico. Ele não começou a chorar dizendo que estava tudo perdido. Ele virou para o povo e disse algo que eu quero que você grave no seu coração. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque os egípcios que vocês veem hoje jamais verão outra vez. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em silêncio. Que palavra profética! E então Moisés ergueu aquela vara e o impossível aconteceu. As águas do mar se abriram. Um caminho seco apareceu no meio daquele oceano. E o povo atravessou em terra seca, enquanto as águas ficavam como muros de proteção dos dois lados. E os egípcios, aqueles problemas que pareciam invencíveis, foram todos destruídos quando as águas voltaram ao lugar. Israel atravessou para o outro lado e nunca mais foi escravo do Egito. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui hoje para ser o Moisés na sua vida e te dizer: não tenha medo, o mar vai se abrir. Aquele problema gigante que está na sua frente, que parece intransponível, que te tira o sono todas as noites, Deus vai abrir um caminho no meio dele. E mais do que isso, aqueles inimigos que estão te perseguindo, aquelas situações do passado que não te deixam em paz, Deus vai destruir completamente. Você vai atravessar esse mar, vai chegar do outro lado são e salvo, e vai olhar para trás e ver todos os seus problemas afogados nas águas da providência divina. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo o caminho para você agora. Acredite nisso com todas as suas forças. E sabe o que mais? Depois que Israel atravessou o mar, eles não ficaram quietos, não. Eles cantaram, eles dançaram, eles celebraram a vitória de Deus. Miriam pegou um tamborim e todas as mulheres saíram dançando e cantando. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles celebraram antes mesmo de chegar à terra prometida, porque sabiam que se Deus fez isso, Ele vai fazer muito mais. E é isso que você precisa começar a fazer agora mesmo. Não espere chegar no fim para celebrar. Celebre no meio da jornada. Louve a Deus mesmo quando o milagre ainda não se completou. Agradeça pela vitória enquanto ainda está na batalha. Porque quando você louva no vale, o vale se transforma em montanha de bênçãos. Vá até a caixa de comentários agora e escreva: eu vou atravessar esse mar e testemunhar o milagre de Deus na minha vida. Escreve isso para que os céus registrem a sua fé e para que sua declaração se torne testemunho quando o milagre acontecer. Agora deixa eu te falar de algo que vai explodir a sua mente. Você já parou para pensar por que Deus permite que você passe por situações tão difíceis antes de te abençoar?
Por que ele não entrega tudo de bandeja logo no começo? Vou te explicar. Deus não está interessado apenas em te dar bênçãos. Ele está interessado em transformar o seu caráter para que você possa sustentar as bênçãos que ele vai te dar. Pensa comigo, se José tivesse se tornado governador do Egito quando era aquele jovem arrogante de 17 anos, contando os sonhos dele para todo mundo de forma orgulhosa, ele teria destruído tudo. Ele não estava pronto, mas depois dos anos na casa de Potifar, depois da prisão injusta, depois de toda a humilhação e sofrimento, José se tornou um homem maduro, sábio, humilde e preparado para administrar uma nação inteira. As dificuldades não vieram para destruir você, vieram para preparar você. Pensa em Davi. Antes de se tornar rei, o que ele era? Um simples pastor de ovelhas, esquecido no campo enquanto os irmãos dele eram importantes. Mas foi ali, naquela solidão do campo, cuidando de animais, que Davi aprendeu a depender de Deus. Foi ali que ele matou o leão e o urso com as próprias mãos. Foi ali que ele desenvolveu a coragem e a fé que ele precisaria para enfrentar Golias e governar uma nação. Se Deus tivesse feito Davi rei aos 15 anos, quando Samuel o ungiu, ele não teria a maturidade necessária. Os anos de perseguição de Saul, os anos fugindo de caverna em caverna, os anos sendo caçado como um criminoso quando era inocente, tudo isso moldou o caráter de Davi. E quando finalmente chegou a hora, Davi se tornou o maior rei que Israel já teve, um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero que você entenda é isto: você está na escola de Deus. Cada teste, cada prova, cada desafio é uma aula que está te preparando para o nível seguinte. Deus não está atrasado, Ele está te amadurecendo, Ele não te esqueceu, Ele está te qualificando. Aquele emprego que você não conseguiu, Deus estava te protegendo de algo que ia te destruir lá na frente. Aquela porta que se fechou na sua cara, Deus estava te guardando para uma porta muito maior que vai se abrir no tempo certo. Para de reclamar do processo e começa a agradecer por ele, porque quando você sair dessa escola, quando você se formar nessa universidade da fé, ninguém vai conseguir te segurar. Você vai voar tão alto que até você mesmo vai se surpreender. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, algo que vai mudar completamente a sua perspectiva. Você sabia que Deus não desperdiça nada na sua vida? Nem mesmo as suas falhas, nem mesmo os seus erros mais vergonhosos. Olha só para Pedro, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, que jurou que não conhecia o Mestre, bem na hora que Jesus mais precisava dele. Imagina a dor, a vergonha, o remorso que Pedro sentiu quando o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. Ele chorou amargamente, provavelmente pensou que tinha perdido tudo, que nunca mais seria usado por Deus. Mas o que Jesus fez? Ele não rejeitou Pedro. Depois da ressurreição, Jesus foi atrás dele, restaurou ele completamente e ainda fez dele o líder da igreja primitiva. Foi Pedro quem pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Foi Pedro quem escreveu cartas que estão na Bíblia até hoje. Deus pegou o maior fracasso de Pedro e transformou num dos maiores ministérios da história. Então escuta bem, não importa o que você fez no passado, não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você falhou, quantas vezes você decepcionou a Deus e a si mesmo. Deus é especialista em pegar peças quebradas e transformar em obras-primas. Ele é especialista em restaurar o que está destruído. Aquele casamento que está em frangalhos, Deus pode restaurar e fazer ficar melhor do que era no começo. Aquela família que está dividida, Deus pode reunir todo mundo de novo. Aquele vício que te dominou por anos, Deus pode te libertar completamente. Aquela depressão que te afundou, Deus pode trazer alegria de volta ao seu coração. Para de olhar para o que você perdeu e começa a olhar para o que Deus pode restaurar. Porque o Deus que nós servimos não é o Deus das sobras, Ele é o Deus da abundância. Ele não vai te dar as migalhas, Ele vai te dar o pão inteiro. Ele não vai te dar o mínimo, Ele vai te dar o máximo e ainda vai transbordar.
Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora escuta com muita atenção. É como se Deus estivesse dizendo diretamente a você: meu amado filho, minha preciosa filha, pare agora e escute a minha voz. Eu sou o Senhor, aquele que te formou, aquele que te conhece desde antes da fundação do mundo. Neste exato momento, eu quero que você saiba algo que vai mudar tudo. Eu nunca, em nenhum segundo da sua existência, tirei os meus olhos de você. Quando você nasceu e deu o seu primeiro grito, eu estava lá sorrindo. Quando você deu os seus primeiros passos e caiu, eu estava lá segurando você. Quando você chorou sozinho no seu quarto, pensando que ninguém te entendia, eu estava lá enxugando cada lágrima. Eu vi cada batalha que você enfrentou, cada noite que você passou em claro, cada vez que você quis desistir, mas encontrou forças para continuar. E eu quero que você saiba que tudo isso não foi em vão. Cada dor teve um propósito, cada luta te preparou para o que estou prestes a fazer na sua vida. A prosperidade que eu preparei para você não é apenas material, é uma prosperidade completa que vai alcançar todas as áreas da sua existência. Meu amado filho, minha preciosa filha, pare agora e escute a minha voz. Eu sou o Senhor, aquele que te formou, aquele que te conhece desde antes da fundação do mundo. Neste exato momento, eu quero que você saiba algo que vai mudar tudo. Eu nunca, em nenhum segundo da sua existência, tirei os meus olhos de você. Quando você chorou sozinho no seu quarto, pensando que ninguém te entendia, eu estava lá enxugando cada lágrima. Eu vi cada batalha que você enfrentou, cada noite que você passou em claro, cada vez que você quis desistir, mas encontrou forças para continuar. E eu quero que você saiba que tudo isso não foi em vão. A prosperidade que eu preparei para você não é apenas material, é uma prosperidade completa que vai alcançar todas as áreas da sua existência. Eu conheço os sonhos que você escondeu no seu coração porque tinha medo de falar em voz alta. Eu sei dos desejos que você nem mesmo teve coragem de me pedir porque achou que eram grandes demais. Mas filho, filha, quem você acha que colocou esses sonhos dentro de você? Fui eu. Eu plantei essas sementes no seu coração porque eu queria que você desejasse exatamente aquilo que eu já tinha preparado para te dar. Eu não te criei para viver uma vida medíocre, aceitando as migalhas que o mundo oferece. Eu te criei à minha imagem e semelhança. E se eu sou um Deus de abundância, você também foi destinado a viver em abundância. Mas para que essa abundância se manifeste completamente, eu preciso que você atravesse 3 portas comigo. São portas que vão te libertar de tudo que tem te impedido de receber tudo o que eu já separei para você. A primeira porta que eu quero que você atravesse comigo é a porta do perdão. Eu sei que essa palavra mexe com você. Eu sei que quando você ouve falar de perdão, logo vem na sua mente aquela pessoa que te machucou profundamente. Pode ser um pai que te abandonou, uma mãe que nunca te deu o amor que você merecia, um cônjuge que te traiu, um amigo que te virou as costas. Eu vi tudo, filho. Eu estava lá quando aconteceu. E eu quero que você saiba de algo muito importante. Essas pessoas não têm o poder de definir o seu futuro, a menos que você permita que elas continuem aprisionando você através da falta de perdão. Deixa eu te contar algo sobre o perdão que talvez você nunca tenha entendido. Quando eu peço que você perdoe, não é porque eu estou defendendo quem te machucou. É porque eu te amo demais para permitir que você continue carregando esse peso que está destruindo você por dentro. A falta de perdão é como um veneno que você toma todo dia, esperando que a outra pessoa morra, mas quem está morrendo aos poucos é você. Você lembra de José?
aquele meu servo que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Eles planejaram matá-lo, jogaram ele num poço, venderam ele por moedas de prata. José tinha todos os motivos do mundo para guardar rancor, para planejar vingança, para odiar aqueles irmãos pelo resto da vida. Mas sabe o que José fez quando finalmente teve o poder nas mãos para destruir aqueles que destruíram a vida dele? Ele chorou, abraçou os irmãos e disse: "Vocês planejaram o mal, mas Deus tornou isso em bem." José entendeu algo poderoso. O perdão não liberta apenas quem errou, liberta principalmente quem perdoa. E foi exatamente por causa dessa capacidade de perdoar que eu pude usar José de forma extraordinária. É isso que eu quero para você agora. Eu não estou pedindo que você finja que nada aconteceu. Eu estou pedindo que você solte essas pessoas da prisão do seu coração para que você mesmo seja liberto. Quando você perdoa, você está entregando a situação nas minhas mãos e confiando que eu farei justiça do meu jeito e no meu tempo. Agora eu quero que você vá até os comentários e escreva o nome da pessoa que você escolhe perdoar hoje. Não precisa contar a história toda. Apenas escreva: "Eu perdoo fulano e me liberto dessa prisão." Faça isso agora, porque quando você declara publicamente a sua decisão de perdoar, o céu se move e as correntes que te prendiam caem no chão. A segunda porta que eu quero que você atravesse comigo é a porta da confiança. Filho, filha, eu sei que tem sido difícil confiar. Você já confiou tantas vezes e se decepcionou. Você já acreditou em promessas que não foram cumpridas. E agora, o seu coração está machucado, cauteloso, com medo de se entregar novamente. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: eu não sou como as pessoas. Eu nunca prometi algo e não cumpri. Eu sou Deus e é impossível que eu minta. Quando eu digo que tenho um propósito para a sua vida, pode acreditar que eu tenho. Quando eu digo que vou te prosperar, pode ter certeza que eu vou. Sabe quem aprendeu isso da forma mais bonita? Abraão. Aquele homem que eu chamei quando ele já tinha 75 anos e pedi que ele saísse da terra dele e fosse para um lugar que eu iria mostrar. Eu prometi para ele que faria dele uma grande nação, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Só tinha um pequeno detalhe: Abraão e Sara não tinham filhos, e Sara já era estéril. Humanamente falando, era impossível. Mas Abraão confiou em mim, e durante 25 anos ele esperou pela promessa. 25 anos, filho. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se tinha ouvido errado? Quantas vezes as pessoas devem ter zombado dele? Mas Abraão não deixou as circunstâncias destruírem a confiança dele em mim. E quando ele tinha 100 anos e Sara tinha 90, eu fiz nascer Isaque, o filho da promessa, e não parou por aí. Dessa linhagem veio Jesus, o Salvador do mundo. Tudo porque um homem decidiu confiar em mim mesmo quando tudo parecia impossível. E agora eu te pergunto: você vai confiar em mim? Você vai acreditar que eu sou fiel, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário? Porque eu te garanto uma coisa: eu nunca chego atrasado. Eu posso não vir quando você quer, mas eu sempre chego na hora certa. E quando eu chego, filho, quando eu chego, o milagre é tão grande que compensa toda a espera. Confiar em mim não significa que você não vai passar por desertos. Significa que você não vai atravessar esses desertos sozinho. Lembra de quando os meus discípulos estavam no barco e uma tempestade violenta se levantou? Eles ficaram apavorados, gritando que iam morrer. E onde eu estava? Dormindo tranquilamente no barco. Sabe por quê? Porque eu sabia que aquela tempestade não tinha permissão para destruir aquele barco. Quando eles finalmente me acordaram em desespero, eu simplesmente me levantei e disse: "Silêncio, acalma-te." E a tempestade obedeceu imediatamente. A tempestade pode estar rugindo ao seu redor, mas eu estou no barco com você. E quando eu me levanto, quando eu falo, toda tempestade tem que se calar. Pare agora e declare em voz alta: eu escolho confiar em Deus completamente. Eu creio que Ele está no controle e que o melhor está por vir. Eu descanso nas promessas do Senhor.
Declare isso com toda a sua força. Deixa a tua voz ecoar e chegar até o trono celestial. E agora, chegamos à terceira e última porta, a porta da obediência. Filho, filha, essa é talvez a porta mais importante de todas, porque de que adianta você perdoar, de que adianta você confiar, se você não obedece ao que eu mando você fazer? A obediência é a chave que destrava todas as bênçãos que eu já preparei para você. Muitas vezes eu vou te pedir para fazer coisas que não fazem sentido para a sua mente natural. Eu vou te mandar ir quando você quer ficar. Eu vou te pedir para dar quando você acha que deveria guardar. E é exatamente nesses momentos que a tua obediência é testada e aprovada. Deixa eu te mostrar o poder da obediência através de um homem chamado Noé. Quando eu disse para Noé construir uma arca porque ia mandar um dilúvio, sabe quantos dias tinha chovido na terra? Nenhum. A humanidade nem sabia o que era chuva. Imagine a cena, eu mando ele construir um barco gigantesco no meio de terra seca, longe de qualquer mar ou rio. As pessoas passavam por ali e zombavam dele. Foram 120 anos de construção, 120 anos ouvindo piadas, enfrentando zombaria, sendo ridicularizado. Mas Noé não parou. Ele seguiu cada instrução que eu dei, porque ele decidiu obedecer mesmo sem entender completamente. E quando a chuva finalmente começou a cair, quando o dilúvio cobriu toda a terra, quem se salvou? Noé e toda a família dele. A obediência de Noé não apenas salvou a vida dele, salvou a humanidade inteira. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, se ele tivesse dado ouvidos às vozes dos zombadores, tudo estaria perdido. Mas ele obedeceu, e por causa dessa obediência, a vida continuou na terra. Agora eu te pergunto, o que eu tenho mandado você fazer que você está deixando de lado porque parece difícil? Que porta eu mandei você bater que você não bateu porque teve medo? Que relacionamento eu mandei você consertar, mas você está evitando porque o orgulho não deixa? A obediência, meu filho, minha filha, é sempre recompensada, sempre. Olha para Davi quando eu mandei ele enfrentar Golias, um menino de 15 anos contra um gigante de quase 3 metros de altura. Todos diziam que era loucura. Mas Davi obedeceu ao que eu coloquei no coração dele. Ele pegou 5 pedras lisas, colocou na funda, correu em direção ao gigante e com uma única pedra derrubou o inimigo que aterrorizava Israel há 40 dias. A obediência de Davi não apenas o levou à vitória naquele dia, ela abriu o caminho para que ele se tornasse o maior rei que Israel já teve. Uma decisão de obedecer mudou o curso da história para sempre. Agora vá até os comentários e escreva: Senhor, eu escolho te obedecer em tudo. Eu vou fazer o que tu mandares e ir aonde tu enviares. Minha vida está nas tuas mãos. Escreva isso como um pacto entre você e eu, um compromisso que vai transformar o seu destino. Meu amado filho, minha preciosa filha, agora que você atravessou essas 3 portas comigo, deixa eu te dizer o que está do outro lado. Do outro lado está a vida que você sempre sonhou, mas achava que era inalcançável. Está a paz que você tanto buscou. Está a prosperidade que eu sempre quis te dar, mas você não estava pronto para receber. Quando você perdoa, você se liberta das correntes do passado. Quando você confia, você descansa nas minhas promessas. Quando você obedece, você abre as comportas das bênçãos celestiais. E tudo isso junto cria uma vida extraordinária, uma vida que glorifica o meu nome e que serve de testemunho para todos ao seu redor. Eu não estou falando de uma prosperidade superficial. Eu estou falando de uma abundância que transborda em todas as áreas. Abundância de paz no meio do caos. Abundância de alegria mesmo nas dificuldades. Abundância de saúde, de relacionamentos verdadeiros, de propósito e realização. Isso é o que eu tenho para você. Isso é o que está reservado para quem atravessa essas 3 portas comigo.
E eu quero que você saiba que eu já estou trabalhando nos bastidores da sua vida neste exato momento. Eu estou movendo peças, abrindo portas, preparando encontros, organizando situações que vão te levar exatamente onde você precisa estar. Confie em mim, obedeça-me, e você verá a minha glória se manifestar na sua vida de forma extraordinária. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora um vídeo acaba de surgir em sua tela. É uma verdadeira herança secreta que acabou de ser desbloqueada no seu nome. Toque e tome posse.